Bom dia. Dober dan. Dobar dan. Kako ste? Dobro. Kam gremo danes? Parte. Kam gremo? Na Boas Beseda. Amém? Vamos juntos Gremo torej skupaj meditar um pouco na palavra de Deus. malo meditirati Božjo besedo. Primeiro uma pergunta. Najprej eno vprašanje. Você trouxe a fotografia da sua família? A ste prinesli fotografijo svoje družine? Pega ela, mostra essa fotografia aí. Dajte, vzemite jo, pokažite Vamos jo, ver. da vidimo. Ah, que lindas fotos. Ne, Lindas. čudovite fotografije, Lindas fotografias. res čudovite. Eu também trouxe a fotografia da minha família. Tudi jaz imam fotografijo svoje Espera aí družine. que eu vou mostrar para vocês. Jo bom pokazal. Samo Só um trenutek. momentinho. Vou mostrar aqui a fotografia da minha família. Evo, fotografija moje družine. Essa é a minha família. Família Freitas. Družina Freitas. Minha linda esposa está ali. Moja čudovita žena je tule zadaj. Nosso pequenino Luca. E a En Zala está malček dormindo. Luka. Zala pa spi. Okay. Hoje eu queria falar com vocês sobre... A gente está seguindo uma série sobre família aqui na igreja. Torej, v cerkvi ne smo v seriji o družini. Eu quero que você saiba que tudo que eu vou falar aqui na frente hoje Želim vam povedati, da vse to, kar vam bom jaz danes povedal tukaj, é primeiro para mim, velja najprej zame depois para você. in potem velja šele za vas. Eu sou o primeiro a receber isso para mim. Jaz sem prvi, ki bom to vzel zase. Eu creio que o Senhor quer falar conosco sobre essa temática, Ele está despertando a igreja nesse ponto. In jaz verjamem, da Gospod želi govoriti z nami o tej tematiki, želi prebuditi cerkev. O que é família? Kaj je družina? Reunião de pessoas, pai, mãe, filhos. Ne? Cerkev je dejansko, oziroma družina je torej nabor ljudi, São as nabor nossas- očeta, matere, otrok. São as nossas fotografias, né? São as nossas memórias. So naše fotografije, naši spomini. Mas na cultura brasileira, quando você fala família, Ampak v brazilski kulturi, ne, ko ti rečeš družina, pode ser isso que você está vendo agora, je lahko to, kar vi zdaj vidite zadaj, como pode ser isso aqui, ó. lahko pa je tudi to, kar boste zdaj videli. Ó, isso aqui também é família. Ne, tudi to je družina. A gente sempre pensa no maior grupo possível sendo família. Ne, mi vedno mislimo, ne, čim večja skupina ne, je družina. Eu quero que vocês descubram quem é meu irmão aqui nessa foto. Jaz bi, da odkrijete, kdo je tule zdaj moj brat na tej fotografiji. Você consegue ver o meu irmão aí? A vidite mojega brata? É, todo mundo diz que ele é parecido comigo, muito parecido. Zelo mi je podoben, É o que está no canto aqui, é o meu irmão. tale v vogalu. Essa é a minha família To também. je tudi moja družina. Então, quando a gente pensa em família, vem duas fotografias na nossa cabeça. Ne, ko torej pomislimo na družino, vidimo najprej dve skupini, dve fotografiji. A primeira são os mais próximos, Ne, prva so tisti naši najbližji, depois vem a extensão, potem pride razširjena družina, e depois nós pensamos na igreja, por exemplo, potem pa recimo pomislimo na cerkev. porque também somos uma família. Tudi mi smo družina. Essas são as pessoas, uma das mais importantes, as segundas pessoas mais importantes da minha vida. In to sta drugi dve najpomembnejši osebi v mojem življenju. São os meus pais. To sta moja starša. Eu digo para vocês que eu sempre, na minha vida inteira, Ne, in lahko vam povem, da v celem življenju sempre quis fazer o melhor pela minha família. sem vedno želel narediti vse najboljše za mojo družino. Honrar os meus pais. Želel sem staršema izkazati čast. Eu queria que eles se sentissem sempre amados por mim. Želel sem, da se vedno počutita ljubljene, da jo Porque ljubim. eles demonstraram sempre muito amor por todos nós. Namreč vedno sta ona dva izkazovala veliko ljubezni vsem nam. E essas são as fotografias quando a gente era criança. To so fotografije, ko sem bil otrok. E eu posso dizer para vocês In que lahko vam rečem, desde a minha infância vse od mojega otroštva eu já cresci num lar cristão. sem jaz že bil vzgojen v krščanskem domu. Meu pai já era pastor, Moj oče je že takrat bil pastor. minha mãe trabalhava com crianças Moja mama je delala z otroci. e eu cresci nesse cenário. In dejansko sem odraščal v takšnem scenariju. Depois o meu pai entrou para a universidade. Potem je moj oče šel na univerzo, Meu pai fez direito e se tornou advogado. študiral je pravo, postal je odvetnik. Minha mãe se tornou professora universitária. Moja mama je postala učiteljica na univerzi. E eu presenciei a minha família sair de uma situação
de limitação e pobreza para uma outra condição. In nisem bil prisoten, videl sem mojo družino, nekako je šla iz te situacije, kjer je bilo pomankanje, revščina, v eno normalno stanje. Nós nunca fomos ricos, Nikoli nismo bili bogati, mas nunca faltou nada na nossa mesa. ampak nikoli nam ni nič manjkalo na mizi. Desde que nós éramos crianças. Vse odkar smo bili otroci. E como você pode ver aqui, quando eu era criança, In kot lahko vidite, ko sem bil otrok, essa barriguinha me segue desde que eu era pequeno, né? ne, tale trebušček me spremlja vse, odkar sem bil majhen. Quer dizer que não faltava comida em casa. To pomeni, da hrane doma zagotovo ni manjkalo. Tava lá. Ne, bila je. E isso é um resultado disso. E eu cresci na igreja cantando. Jaz sem odraščal v cerkvi, pel sem. Minha mãe me colocava para participar do teatro na igreja. Moja mama me je vrgla noter v gledališko skupino v cerkvi. Ela me fez tudo para que eu tivesse o melhor ensino cristão. Vse je naredila zato, da bi jaz imel čim boljšo krščansko vzgojo. Mas de repente os meus pais começaram a se tornar super ocupados com muitas coisas, no trabalho, na universidade. Ampak naenkrat sta bila moja starša zelo zasedena za vsem. V službi, na univerzi, Muito ocupados. zelo zasedena. A gente se via no final do dia Videvala smo se več ali manj samo konec dneva, e meu pai no final do dia precisava ir à igreja. ampak takrat je moral oče že iti proti večeru v cerkev E aí nós ficávamos em casa in mi smo bili e doma. depois ele voltava, tinha viagens, coisas para fazer. Ne, on je prihajal pozno, poleg tega je moral še na razne poti, potovanja. Eu nunca quis decepcionar esses dois, Ampak jaz jo nikoli nisem želel razočarati, mas eu decepcionei eles. ampak sem jo. Eu falei com eles na minha juventude. Ko sem bil mlad, sem jo pustil na cedilu. Eles depositaram todo o amor deles e a confiança dele em mim. Vame sta vložila vso svojo ljubezen, vse svoje zaupanje. Eu lembro de uma noite, eu estava conversando com meu pai In jaz sem nekega večera, pogovarjal sem se z e ele očetom, disse: seria muito bom se você fizesse direito também, universidade para ser mi je advogado. rekel, veš kaj, zelo dobro bi bilo, da bi tudi ti študiral pravo. Vai ser muito bom, vai ser uma carreira que vai te dar muito sucesso. Zelo dobro bo, to bo karijera, ki ti bo dala velik uspeh. Eu já tenho uma grande clientela, isso pode te ajudar. Jaz imam že veliko klientov, lahko ti pomagam. E o meu pai falou isso para mim, eu guardei no meu coração. In oče, ko mi je oče to rekel, sem jaz to res sprejel v No srce. meu coração dizia: eu vou ser bem sucedido Ne, nessa carreira. Srce mi je govorilo v tistem trenutku, zelo uspešen boš v tem poklicu. Aos 18 anos de idade eu entrei na universidade. In z 18 leti sem šel na univerzo. Minha vida mudou completamente. Moje življenje se je v celoti spremenilo. Aquele garotinho que cresceu na igreja, Tisti deček, ki je odraščal v cerkvi, que teve ensino, ki je imel učenje, conheceu um mundo novo. je zdaj spoznal Conheceu nov svet. novas pessoas, Spoznal je nove ljudi, novas influências. nove vplive. Eu percebia naquele tempo In takrat que meus amigos diziam que minha cabeça era muito limitada. so mi prijatelji rekli, veš kaj, tvoja glava, tvoj je zelo omejen. Então, eu comecei a descobrir um mundo que eu nunca tinha descoberto. Začel sem odkrivati svet, ki ga nikoli nisem odkril. Festas, Zabave, bebida, pijača, cigarro. cigareti. Nunca usei drogas, Nikoli nisem uporabljal drog. mas não foi porque eu não quis. Pa ne zato, ker ne bi želel, Foi porque Deus me livrou disso. ampak ker me je Bog rešil tega. Porque no dia que eu era para experimentar, Namreč tistega dne, ko bi to lahko poskusil, o meu amigo esqueceu. je moj prijatelj to Ele pozabil. esqueceu a droga. Pozabil je drogo, E eu não experimentei por isso. tako da je nisem poskusil. Por todas essas coisas, quando a universidade me veio, essa nova carreira, In z vsemi temi stvarmi, univerza mi je prinesla tole novo kariero, me fez sonhar, dala mi je sanje, me fez sentir independente. ker sem se počutil neodvisnega. Me fez sentir que eu não precisava mais daqueles ensinos dos meus pais. In počutil sem se, zdaj pa ne rabi več vsega tega, kar sta me starša učili. Comecei a pensar, mas será que eles me disseram toda a verdade? Začel sem razmišljati, a sta ona dva meni povedala vso resnico? Será que eu um dia escolhi ser cristão? A sem bil jaz kdaj tisti, ki sem izbral, da bom kristjan? Porque parece que eu sempre fui forçado a ir à igreja. Ker zgleda tako, neko, da sem bil vedno potisnjen v cerkev. Sempre fui levado pelos meus pais, mas eu nunca escolhi estar ali. Vedno sta me starša vodila tja, ampak
Nisem bil jaz ta, ki je to izbral. Para que eu preciso da igreja? Zakaj rabim jaz cerkev? Não preciso disso. Jaz tega ne rabim. Vou tentar algo diferente. Bom probal nekaj drugega. Então, nesse grupo que está aqui, vocês estão vendo nessa fotografia, Ta skupinica na tej fotografiji, eram os meus amigos de festa. to so bili moji prijatelji za zabave. Espero que eles não estejam vendo isso no Brasil agora. Pardon? Espero que eles não estejam vendo isso no Brasil Jaz upam, agora. da oni zdaj tega ne gledajo v Braziliji. Mas essas pessoas era com quem a gente ia para a festa sempre. Ampak to je bila skupina, s katerim sem vedno hodil na zabave. E quando a gente voltava embriagados. In ko smo se vračali z zabave, smo seveda prihajali opiti. Imagina você Predstavljajte si zdaj vas. chegando na casa dos seus pais, pastores. Pridete domov k svojim staršem, Tarde da pastorjem, pozno po noči, Embriagado. opiti. Eu vi o meu pai triste. Sem videl mojega očeta, kako je bil žalosten. Eu vi o meu pai sofrer, a minha mãe sofrer. Videl sem, kako sta oče in mati trpela. De repente eu tive uma namorada Imel sem punco e essa namorada virou a minha cabeça completamente, me apresentou filosofias novas. Ona mi je čisto obrnila glavo, predstavila mi je nove filozofije. Comecei a ler sobre budismo, Začel sem brati o budizmu, hinduísmo, o hinduizmu, outras religiões do mundo. druge religije sveta. Comecei a me aproximar dessas coisas. Začel sem se temu približevati. E eu tinha uma frase In imel sem svoj stavek, que ne? você já deve ter escutado essa Zagotovo frase. ste ga vi že slišali. Deus está em todas as coisas. Bog je povsod v vsem. Em todas as religiões Deus está lá. V vseh religijah je Bog prisoten. Eu comecei a assumir isso, a acreditar nisso. To prevzemati nas, začel sem verjeti v to. E um dia, esses amigos que vocês viram aqui, In nekega dne so ti prijatelji, ki jih vidite zadaj, a gente ia viajar. šli smo na en izlet. Mas meus pais não sabiam disso. Ampak moja starša nista vedela za to. Eu nunca contei para eles isso. Nikoli jima tega nisem povedal. Durante aquele tempo. Takrat seveda. E aí, sabe o que aconteceu? Veste, kaj se je zgodilo? Todo final de semana, meu pai e eu, antes, lavávamos o carro juntos. Prej je bila navada, da so vsak vikend z očetom prala avto. Às vezes ele não tinha tempo, ele só me dava a chave para eu lavar o carro para ele. Včasih on ni imel časa, pa mi je dal ključ, da sem ga jaz očistil. Eu comecei a aprender a dirigir assim. In na ta način sem se naučil voziti. Arredava um carro para o lado. Ne, avto je bilo malo, treba dati na stran, šel bolj po strani. Aí meu pai chegava, o que você fez? Ne, pol je oče prišel in rekel, kaj si pa naredil, kadar sem ga popraskal ob strani. Papai fala, aí eu dizia assim, não, foi só para lavar melhor, eu arredei para lavar melhor. Ne, je rekel, ne, sem ga samo prestavil malo zdaj, veš, pa zato, da ga bolje operem na drugi strani, ga bom pol nazaj dal. E pouco a pouco eu comecei a pegar o carro dele. Ne, počasi sem začel torej njegov avto Ele me obvladovati. ensinou. On, Eu lembro que ele me colocava no colo, jaz se spomnim, ne, da on me je učil tako, da me je dal na kolena, ou sentava do lado dele, ali pa sem sedel zraven njega, mas ele não sabia ni pa vedel, que aquele carro que ele tinha o maior ciúme, que ele gostava muito, ne, da tisti avto, za katerega on bil, na katerega je bil res ljubosumen, je bil, da bi ga kdo drug imel, que eu ia pegar aquele carro quando tivesse a minha juventude e ia desaparecer por 3 dias. ni vedel, ne, da bom jaz nekoč vzel ta avto in za 3 dni izginil v svoji mladosti. Sem dar notícia alguma. Ne, da bi karkoli rekel doma. Fiquei 3 dias fora de casa. 3 dni sem bil do doma Eu takrat. vi o meu telefone chamar toda hora Videl sem, da je telefon ves čas zvonil, e eu desligava. pa sem jaz Fingia que não izklapljal. estava vendo. Ne, naredil sem se, kot da nisem Eu estava videl. com meus amigos, me divertindo. Ne, jaz sem bil s prijatelji, zabaval sem se. Que importa? Meu pai tem que me entender. Vse ni pomembno, ne? Oče me mora razumeti. Ele sabe que eu também tenho direitos. On ve, da imam tudi jaz pravice. Afinal de contas, ele disse que o que é dele é meu. Konec koncev, on pravi, da kar je njegovo, je moje. Então, eu posso pegar o carro e dirigir. Torej, lahko vzamem avto, lahko ga vozim. Ó, ele vai entender. On bo razumel. Quando eu cheguei em casa, Ko sem prišel domov, meu pai estava furioso. oče je bil besen. E ele olhou para mim e disse essa frase. Pogledal me je in mi je rekel, Se estava tão bom onde você estava, tako dobro ti je bilo tam, kjer si bil. por que você voltou para casa? Zakaj si prišel nazaj domov? Eu olhei para ele e a rebelião estava dentro de mim. Ne, pogledal sem ga in meni je bil ta bes, to uporništvo. E eu disse, é verdade, Res je. eu vou embora. Odidem. Peguei minhas coisas no quarto, Vzel sem svoje stvari v sobi, coloquei dentro de uma mala. ne, dal vse skupaj v torbo. Eu tinha 19 anos quando isso aconteceu. Ko se je to zgodilo, sem imel 19 let.
Peguei as minhas coisas, coloquei na mala Vzel sem svoje stvari, jih dal v torbo e saí. in odšel. Meu pai tentou me impedir ainda. Oče me je še skušal ustaviti. Eu falei, você não disse para eu ir embora? Eu vou embora. Sem rekel, kaj nisi rekel, naj odidem, torej Eu grem. achava que eu estava correto, eu estava In jaz certo. sem mislil, da imam prav. Eu vi o meu pai abrir a porta chorando Videl sem očeta, kako je odprl vrata in jokal. e eu saí. Jaz pa sem šel. Sumi, Izginil sem. aluguei, fui lá com a namorada, fui na casa da namorada. Šel sem k svoji punci v njeno hišo. Quando eu cheguei com minhas malas na casa dela, Ne, ko pridem jaz s kovčki k njej, ela me olhou e disse, o que você está fazendo? pogleda in reče, kaj pa ti delaš? Por que você está vindo com essas malas para cá? Zakaj si se prišel s temi kovčki sem? Vou ficar com você. Ja, bom s tabo. Não, Ne, não posso ter você na minha casa. Não, ne moram te imeti pri sebi. você tem que procurar outro lugar. Moraš não si aqui. najti nek drug prostor. Eu fiquei 2 noites num hotel. 2 noči sem bil v hotelu, Nesse tempo eu estava trabalhando de manhã e de tarde. takrat sem delal zjutraj in popoldne, E de noite eu estava na universidade. po noči pa sem bil na univerzi. E aí eu aluguei uma garçonneira Najel sem en majhen apartma, e comecei a morar eno nesse lugar. garsonjerico in se začel živeti tam. Estava muito feliz onde eu estava. In bil sem zelo vesel, kjer sem bil. Não tinha sentido falta dos meus pais Nisem pogrešal e disse, staršev. agora eu vou ser independente. Ne, rekel sem si, zdaj sem neodvisen. Não preciso mais deles. Ne rabim ju več. Comecei a continuar minha vida de festas, farra. Nadaljeval sem svoje pestro življenje zabav. E aí sabe o que aconteceu? Veste, kaj se je zgodilo? 1 ano se passou. Minilo je leto dni. Não sabia nada dos meus pais, da minha mãe. Pa nisem ničesar vedel ne o očetu, ne o Não materi. tínhamos notícia uns dos outros. Drug o drugem nismo imeli nobene novice. Eu peguei uma daquelas filosofias que eu escutei Jaz sem se oprel ene od tistih filozofij, ki sem jih slišal e me tornei ateísta. in postal ateist. Não acreditava mais em Deus. Nisem več verjel v Boga. Olhava para aqueles que acreditavam em Deus Gledal sem na tiste, ki so verjeli v Boga e fazia piada com as pessoas que in se acreditavam em Deus. norčeval iz njih. Comecei a ir numa vida totalmente louca. Ne, živel sem čisto noro življenje. Tudo que eu ganhava Vse, kar sem zaslužil, era para gastar com os amigos. E sem a farra. zapravil s prijatelji. Mas sabe o que aconteceu? Veste, kaj se je zgodilo? Um dia eu estava numa mesa de bar sentado. Nekega dne sem sedel v nekem baru za mizo. Me lembro como se fosse hoje. Spomnim se, kot da je danes. A gente estava se preparando para entrar numa festa. Pripravljali smo se, da gremo na zabavo. E aí eu ouvi uma voz no meu coração. Takrat slišim glas v svojem srcu. Eu nunca tinha escutado aquela voz antes. Tega glasu nisem slišal še nikoli prej. Desde que eu era pequenininho, Vse odkar sem bil otrok. eu nunca tinha escutado essa voz. E essa voz disse: Tega glasu nisem nikoli slišal in ta glas je rekel, o que você está fazendo? kaj počneš? Não foi para isso que eu criei você. Nisem te zato ustvaril. Não foi para isso que eu criei você. Nisem te zato ustvaril. Eu tenho planos para você. Jaz imam načrte zate. Planos de paz. Načrte miru. Você está procurando um amor? Ti iščeš ljubezen, Você não vai encontrar nessas pessoas. v teh ljudeh je ne boš našel. Não é assim que se consolida o amor. Tako ne boš našel in utrdil ljubezni. Você quer amor, eu posso te dar. Če ti želiš, ti lahko dam. Eu posso dar para você um amor verdadeiro. Jaz ti lahko dam resnično ljubezen. Quando eu escutei aquela voz, In ko sem zaslišal ta glas, eu fiquei em choque. sem bil šokiran. Essa voz, para que você saiba, é a voz de Deus. Da boste vedeli, to je Božji glas. E a voz de Deus, se você quiser saber como ela é a voz de Deus, se você nunca escutou antes, Če še nikoli prej niste slišali Božjega glasu, pa želite vedeti, kakšen je. você acha que você nunca escutou, Ne, mogoče mislite, da ga niste slišali, você já escutou. Sabe por quê? ampak verjemite, da ste ga. Veste zakaj? Ela é como um pensamento. To je kot misel. Ela vem no teu coração como uma certeza. Ne? In pride z enim zagotovilom, s prepričanjem iz tvojega srca. Quem aqui está salvo? Kdo tukaj je rešen? Quem aqui se considera que vai para o céu um dia? Kdo tukaj misli, da bo nekega dne šel v nebesa? Amém? Amen? Como nós sabemos disso? Kako vemo to? Ninguém com papel dizendo que você está lá no céu, Nikoli ni prišel nihče in podpisal, ne vem, nek papir, da si ti v com uma nebesi. certidão dizendo: Emílio, seu nome está aqui. Ne vem, ni nekega certifikata, Emilija, tvoje ime je pa tukaj. Peter, seu nome está aqui. Peter, tvoje ime je tukaj. Mas como que a gente sabe? Kako lahko vemo torej? Porque é o Espírito que testifica em nós. Zato, ker je duh, ki pričuje v nas. É a voz do Espírito Santo que fala dentro da gente. Glas svetega duha je ta, ki govori v nas. E aí, sabe o que aconteceu? Veste, kaj se je zgodilo?
Naquela noite, Tistem eu večeru, desisti de ir para a festa. jaz sem rekel, ne bom E šel eu na disse para zabavo. esses amigos, In tem prijateljem sem rekel, hoje tudo acabou. danes je konec vsega. Eu vou voltar para minha família. Jaz se bom vrnil nazaj k Vou voltar svoji para os meus družini. pais. Vrnil se bom k staršem. Eu sabia que os meus pais estavam sofrendo. Eu sabia disso. Vedel sem, da sta moja starša trpela. E eu pedi para o Senhor, eu fiz uma oração que eu nem sabia mais como fazer. Molil sem, čeprav nisem več vedel, kako naj še Eu molim. disse, Senhor, me dá uma oportunidade Sem rekel, Gospod, daj mi priložnost. de consertar as coisas com os meus pais. Daj mi priložnost, da se spravim s starši. Me dá uma chance. Daj mi možnost. E de manhã, Zjutraj eu fui na padaria comprar pão. se šel v pekarno po kruh Quem estava lá? in kdo je bil tam? Meu pai. Moj oče. Ele estava na mesma padaria que eu estava. Bil je v isti pekarni kot jaz. Ele veio na minha direção, Prišel je proti meni, ele estava com uma expressão cansada. njegov izraz na De quem estava obrazu je sofrendo. bil utrujen. Videl sem, da trpi. Ele disse assim, desde que você saiu de casa, In je rekel, vse odkar si šel iz a gente hiše, está procurando você. te iščem. E desde que você saiu de casa, eu tenho algo para te entregar. In vse odkar si šel od doma, imam nekaj, kar ti moram dati. Ele pegou no bolso dele Vzel je iz svojega žepa e me deu uma chave. in mi dal ključ. Essa é a chave de casa para você voltar. Rekel, to je ključ od hiše, da boš lahko prišel nazaj. Para você voltar hoje. Da lahko prideš nazaj danes. E eu peguei aquela chave e disse, eu vou lá. Vzel sem ta ključ in se rekel, Cheguei na minha garçonniera onde eu estava morando, pridem. Prišel sem garsonjero, kjer sem enchi a minha živel. mala de coisas, Napolnil svoj Fechei kovček a s mala. stvarmi, se ga zaprl, saí pela rua, šel na ulico, cheguei na casa dos meus pais prišel sem v hišo svojih staršev. e peguei a mala e disse assim, não, pera, Se rekel, čak malo. não pode ser tão fácil assim. Se ne more biti tako Eu vou lahko. parecer que eu não tenho valor se eu fizer isso. Ne, Zgledalo bo, kot da jaz nimam svojih vrednot, kot da nisem nič vreden, če to zdaj naredim. Eu vou deixar aqui fora da casa deles a minha mala. Bom pustil kovček še najprej pred hišo E eu bati na porta. in sem potrkal na vrata. Minha mãe abriu Moja mama je odprla. e olhou e disse, por que você não abriu a porta? Je rekla, zakaj pa nisi odklenil? Eu disse, eu vim fazer uma visita. Rekel, prišel sem na obisk. Entrei, Vstopil sem, sentei no sofá, sedel sem na kavč, meus irmãos estavam me olhando, brati so me gledali, meu pai, minha mãe. moj oče, E eu disse mama. para minha mãe, você pode me dar um copo d'água? Se rekel, a mi lahko ponudiš kozarec vode? E ela disse, vá buscar, você está na sua casa. Pojdi si iskat, se si pa doma. Você não precisa me Ti pedir. me ne rabiš prositi, je E rekla. quando eu me levantei, In ko sem stal, ela me abraçou. me je objela. Meu pai me abraçou. Oče me je objel. E nós choramos juntos naquele dia. Tistega dne smo skupaj jokali. Choramos demais. Zelo jokali. Isso era uma quarta-feira, Nina. To je bila ena sreda. Eu me lembro como se fosse ontem. Spomni se, kot da bi bilo včeraj. Porque naquela quarta-feira, Namreč na tisto sredo meu pai pegou a chave do carro. je oče vzel ključ od avta, Ele tinha comprado um carro novo. kupil je nov avto. Ele disse, você vai dirigindo. Je rekel, ti voziš. Nós vamos para a praia hoje. Gremo danes na plažo. E você vai dirigindo. In ti boš E você vozil. pode usar esse carro quando você In quiser. ta avto lahko uporabiš kadarkoli želiš. Porque o carro não é mais importante que você. Ker avto ni bolj pomemben kot ti. E a minha vida mudou depois disso. Potem se je moje življenje spremenilo. Eu achava que eu nunca fosse capaz de me reconectar com os meus pais de novo. Mislil sem, da se nikoli več ne bom sposoben ponovno povezati starša. Mas depois disso, Ampak potem eu terminei a universidade, sem zaključil univerzo, consegui passar na prova para advogado, opravil sem svoj odvetniški izpit, consegui entrar no mestrado ne, spisal sem magisterij e conheci o amor da minha vida, in spoznal ljubezen mojega življenja, que está ali atrás, a Daiane. ki je tu zadaj. E sabe o que aconteceu depois disso, irmãos? Veste, kaj se je zgodilo potem, dragi Eu bratje? consegui me reconectar com os meus pais. Uspel sem se povezati s starši. E a mensagem de hoje é: não há nada que tenha acontecido no passado que Deus não possa consertar. In današnje sporočilo je, ničesar ni, kar se je lahko zgodilo v preteklosti, česar se ne da popraviti. Não há nada na tua história que Deus não possa consertar. Ničesar ni v tvoji zgodbi, česar Bog ne more spraviti. Essa é uma das fotos que eu mais gosto. In to je ena od fotografij, ki jih imam najraje. Depois de tudo que aconteceu, Po vsem tem, kar se je zgodilo, um dia no parque andando de bicicleta com meu pai. sem šel en dan s očetom s kolesom v park. Agora, eu queria pedir para você, para a gente abrir a nossa Bíblia em Miqueias. Zdaj bi vas prvi prosil, da odprete svoja sveta pisma v Miheju.
Nós vamos precisar, gente, da Bíblia hoje, por favor. Prosim vas, danes bomo rabili Sveto pismo, tako Por favor, da abra sua Bíblia odprite svoje Sveto no livro de pismo Miqueias, v Miheju, capítulo 7. 7. poglavje. Pode mudar se quiser já. Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Mihej, vrstica, 6. vrstica v 7. poglavju, torej Mihej 7:6. Miqueias 7, 6. Escutem juntos, vamos ouvir. Poslušajte zdaj, bomo prebrali. Kajti sin se norčuje iz očeta, hči vstaja proti materi, snaha proti svoji tašči, človeku so sovražni njegovi domači. Como que os membros da família se tornam inimigos? Kako je mogoče, da družinski člani postanejo sovražniki? Como que isso acontece? Kako lahko pride do tega? Em que momento alguém da tua família se torna um inimigo e você nem percebe? V katerem trenutku je nekdo v vaši družini postal tvoj sovražnik, pa niti ne opaziš? Que momento a gente perde nossos filhos e não está vendo isso? V katerem trenutku izgubimo naše otroke, pa tega sploh ne vidimo? Como as pessoas mais próximas, que sabem tudo sobre a gente, Kako lahko ljudje, ki so nam najbližji, ki vedo vse od nas, podem se tornar nossos inimigos? lahko postanejo naši sovražniki? Você percebe que essa batalha é a mais feroz de todas? A opazite, da je ta bitka najhujša od vseh. Porque se alguém conhece você intimamente, que é a sua família, Namreč, če te nekdo, ki je tvoja družina, pozna res intimno, eles sabem como magoar você. ne, potem bo ta oseba tudi vedela, kako te prizadene. Eles sabem o que é importante para você. Ve, kaj ti je pomembno. Nós sabemos disso. Zato vemo. Mas como que isso acontece? A pergunta é essa. Ampak kako pride do tega? To je zdaj vprašanje. Vamos ler o contexto daqui que Miqueias está falando. Poglejmo ta kontekst, kjer Mihej govori. Que momento é esse que está acontecendo? Vamos ver como é que está. A gente já sabe que a família está em problema aqui. Ne, kateri je ta trenutek? Ne, bomo pogledali. Vemo že, da družina ima težave. Mas vamos ver como é que está a sociedade. Ampak poglejmo, v kakšnem stanju je družba takrat. Miqueias 7, vamos lá, verso 1 até o verso 5. Poglejmo 7. poglavje Miheja od 1. vrstice do 5. Vamos lá. Gorje mi, ker se mi je zgodilo kakor pobiralcu ob koncu letine. Kakor pa brkovalcu po trgatvi, ni grozda, da bi ga pojedel, ne smokvi, ki si je želi moja duša. Zvesti je izginil iz dežele, ni iskrenega med ljudmi, vsi prežijo na kri iz mrežo, vsak lovi svojega brata. Roke so nad hudobijo, da bi jo dobro izvedlo. Prvak izsiljuje, sodnik sodi za plačilo, veljak govori iz poželenja svoje duše. Tako jo spletajo. Najboljši med njimi je kakor robidov, je iskren, je trnova ograja. Dan tvojih preiskovalcev, tvojega obiskanja prihaja. Zdaj se uresničuje njihova zmeda. Ne verjemite prijatelju, ne zaupajte tovarišu, pred njo, ki ti leži v naročju, pazi na vrata svojih ust. Uma sociedade totalmente corrompida. Čisto sprevržena družba. Esse é o cenário. Takšen je bil scenarij. O que Miqueias está falando aqui To, kar Mihej tukaj govori, é que a família está um caos, je, da je družina v kaosu, logo a sociedade está um caos. torej je družba v kaosu. Porque tudo começa dentro de casa. Namreč vse se začne znotraj doma. Se o caos está estabelecido em casa, Če je kaos v družini, ele vai para fora. bo šel ven. Isso que a gente viu, esse cenário aqui, In ta scenarij, ki smo ga videli, é o cenário quando a presença de Deus não está lá. je scenarij, kadar ni Božje prisotnosti. Quando não há presença de Deus, Kadar ni prisotnosti o Boga, resultado é caos. takrat je rezultat kaos. E esse é o sinal que nós estamos vivendo, não é isso? In to je znamenje tega, kar živimo. Afinal de contas, você já não ouviu quantas vezes famílias destruídas? Nekolikokrat smo že videli neskončnokrat uničene družine. Você pode estar aqui sentado hoje, Lahko danes tu sedite, mas pode ter um rancor, algo contra alguém da sua família. ampak lahko čutite v sebi grenkobo, zamero do nekoga v vaši družini. Pode ser. Lahko da je tako. Você sabe disso e Deus sabe também. Vi to veste in Bog tudi Mas eu ve. quero que você saiba que se você está aqui hoje, Ampak a veste, da če ste danes é tukaj, porque Deus quer falar com você. je zato, ker Bog želi govoriti z vami. Ele quer tratar essa ferida hoje. On želi danes urediti to vašo rano. Ele quer curar isso hoje. On želi to danes pozdraviti.
Vamos dar uma olhada em 2 Timóteo 3 Poglejmo 2. Timotejevo, 3. poglavje. e veja se isso é familiar para você. In poglejte, če vam je tole poznano. 2 Timóteo 3, de 1 até o verso 4. 2. Timotejevo pismo, 3. poglavje, vrstica 1 do 4. Tole pa vedi, da bodo v poslednjih dneh nastopili hudi časi. Ljudje bodo namreč samoljubni, lakomni, bahavi, prevzetni, preklinjevalci, neposlušni staršem, nehvaležni in nesveti, brez srca, nespravljivi, obrekljivi, brez samoobvladovanja, divji, brez ljubezni do dobrega, izdajalski, predrzni, napihnjeni, raje bodo imeli naslade, kakor Boga. Uau, isso para mim parece tão familiar com a sociedade brasileira. Ko jaz to pogledam, je meni to tako zelo poznano iz brazilske družbe. Não sei se na Eslovênia Ne parece, vem, če je tudi v Sloveniji tako zgleda, mas no Brasil parece. in pa v Braziliji je. Mas o que a gente quer dizer sobre esse cenário? Ampak kaj želimo reči o tem scenariju? Esse cenário Ta scenarij é quando a presença de Deus não está lá. je takrat, kadar ni Božje prisotnosti. Nós já afastamos a presença de Deus sem perceber. Mi smo ti, ki smo odbili Božjo prisotnost, ne da São bi se tantas zavedali. coisas que são importantes. Toliko stvari je pomembnih, São tantas vozes que falam com a gente. toliko glasov govori z nami. Quer ver um exemplo? Želite videti primer? Caetano, vem aqui, por favor. Kajtano, lahko prideš sama? Vem cá, por favor. Vou mostrar uma coisa para vocês. Nekaj vam bom pokazal. Por favor, Caetano, vem cá. Vamos fazer um negócio aqui. Daj vam midva tule nekaj narediti. Gregor, você pode ficar aqui, por favor? Gregor, lahko prideš sem, prosim. Gregor, quem mais? Alan, você pode ficar aqui, Ali por lahko prideš favor? sem? Eu vou vendar aqui ele, para ele não ver. Jaz bom njemu zavezal oči, da ne bo videl. Andrei, por favor, também está aí? Andrej, lahko še tebe prosim za pomoč. Por favor. Isso, Andrei, ótimo. Renata, eu preciso de você. Renata, Pode vir aqui na frente. Compridas. Aqui embaixo. tu spodaj. Ele vai precisar da ajuda de vocês. On bo rabil vašo pomoč. Ele vai precisar. Rabil jo bo. Caetano, toma cuidado com o que vai acontecer agora. Toma cuidado com o que vai acontecer. Torej, pazi zdaj, kaj se bo zgodilo. A gente vai mover a escada do palco agora. Mi bomo zdaj prestavili stopnice z odra. E você vai ter que descer Ti pa boš moral iti dol e saber onde é que está essa escada. in vedeti, kje so stopnice. Ela está em algum lugar. So nekje. Alguém vai te dizer onde é que está essa escada. Nekdo ti bo povedal, kje so stopnice. Vem aqui, por favor. Você vem aqui também. Peter, por favor, Peter, vem aqui rapidinho. Ó, você vai ficar aqui. Alan, você Alen, pode ti ficar boš aqui? tukaj. Você, cuidado, isso. Fica aí. Você vai falar para ele onde está a escada. Ti mu boš povedal, kje so stopnice. Gregor, lá, por favor. Gregor, se ti postaviš sem. E vocês vão ter que falar ao mesmo tempo para ele. Vi mu boste hkrati morali reči. Renata, aqui, por favor. Peter, lá. Isso. Agora, eu vou te girar. Você não está vendo nada, não, né? Jaz te bom obrnil malo, nič ne vidiš. Vocês vão ter que falar ao mesmo tempo Istočasno mu boste morali povedati, onde está a escada kje so para ele. stopnice. Tu vai ter que ouvir uma voz. In ti moraš As poslušati vozes glas. todas aqui, Slišal boš vse glasove. eles vão te convencer onde está essa escada. Mas Vsi cuidado. te bodo prepričevali, kje so stopnice, ampak pazi. Cuidado. Pazi. Vamos lá. Onde é que está a escada? Kje so stopnice? Be careful, be careful, be careful, be careful, be careful. Be careful. Pazi. Pazljivo. Ti poslušaj glasove. São Malo, vem. Pride. Vamos mover a escada de novo para você. Zdaj bomo še enkrat prestavili. Tá bem? Preste bem atenção, Caetano. Dobro poslušaj. Nem todo mundo está falando a verdade para você. Ne govorijo ti vsi resnice. Vai lá. Onde é que está a escada? Kje so zdaj stopnice? Quer ficar no table? A mesa está aqui, a mesa está aqui.
Cuidado com a mesa. Aqui tem a mesa. Ok, ótimo. Super. Muito obrigado, Caetano. Hvala, Caetano. Palmas para o Caetano, queridos. Dajmo aplauz kot Caetano. Caetano, uma pergunta. Caetano, eno vprašanje zate. Foi difícil ou foi A fácil? je bilo težko lahko? Težko. Por que foi Zakaj? difícil? Eu não sabia quem eu deveria ouvir. Nisem vedel, koga naj poslušam. Obrigado, obrigado, Caetano. Vejam só, vocês viram, Ne videli ste? porque a palavra de Deus diz Božja beseda pravi, que o Senhor é o nosso pastor. Gospod je naš pastir. Ele disse, eu sou o pastor. On pravi, jaz sem pastir E as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. in moje ovce prepoznajo moj glas. Mas são tantas vozes falando com a gente, Ampak toliko glasov nam govori, que a gente já não sabe mais o que é certo. da mi več ne vemo na koncu, kaj je tisto, Já kar não je sabe prav. mais por quem ouvir. Ne vemo več, koga poslušati. O que o Senhor quer com a gente hoje? Kaj Gospod želi danes od nas? Ouça a minha voz, Ele fala ao teu On coração. pravi, tvoje srce, Só poslušaj a moj minha glas. voz. Samo moj glas. São tantas vozes que fica difícil a gente entender o que o Senhor está falando. Toliko glasov je, da je težko razumeti, kaj Gospod E é pravi. aí que esse cenário começa. In takrat se začne ta scenarij. Porque quando a gente não está escutando a voz do Senhor, Namreč, ko mi ne poslušamo Božjega glasu, a gente se agarra em filosofias, takrat se oprimemo nekih filozofij, ideias, nekih idej, e traz isso para dentro de casa, potem vse to prinesemo k sebi apresenta para os domov. nossos filhos, Vse to predstavljamo svojim apresenta otrokom. para os nossos irmãos, To predstavljamo našim bratom. e tudo começa a ficar diferente. Vse postane E aquilo que drugačno. parecia algo inocente In tisto, kar je izgledalo nekaj nedolžnega, começa a gerar um caos. ustvari en kaos. E começa, e vai crescendo. In začne in rase. A resposta é, quando isso começa? Ampak odgovor je, ko se to začne, Quando deixamos de buscar Deus dentro de casa. kdaj se to začne? Takrat, ko mi nehamo iskati Boga v našem domu. Buscar Deus aqui é muito mais simples do que buscar de lá fora. Iskati Boga tu znotraj je veliko lažje, kot iskati ga tam zunaj. Porque quando a gente está lá fora, Namreč, ko smo mi tam zunaj, a gente tem tanta coisa para fazer, je toliko stvari, ki jih moramo narediti. tantos compromissos, Toliko pomembnih zavez, que a gente coloca, às vezes, Deus em último plano. da mi včasih damo Boga na zadnje mesto. Quando achamos que vir domingo é o suficiente In ko mislimo, da je dovolj, da pridem nedeljo, para manter o espírito dentro de casa, da ohranim tega duha v svojem domu, é aí que nós falhamos. tu nam pa spodleti. Não é suficiente. Ni dovolj. Jesus disse, estejam em constante oração. Jezus je rekel, bodite stalni Jesus v disse, molitvi. buscai primeiramente o reino dos céus Jezus je rekel, najprej iščite Božje kraljestvo e a sua justiça, in njegovo pravičnost. e as demais coisas In vse ostalo serão acrescentadas. vam bo dodano. Isso não quer dizer que você tem que largar todo o seu trabalho, suas atividades, só ficar orando o dia inteiro. To zdaj ne pomeni, da morate pustiti vse svoje aktivnosti in ves dan samo moliti. Isso quer dizer que quando você sai, To pomeni, da takrat, você está orando dentro de você. ko greš ven iz hiše, moliš v sebi. Quando você está trabalhando, Ko delaš, você está orando dentro de você. ko počneš karkoli, moliš v sebi. Quando você chega em casa, In ko prideš domov, eu sei, somos iguais, estamos cansados. vidite, vse to vem, enaki smo, utrujeni smo. Mas é a hora de cultivar a família. Ampak čas je, da mi gradimo na svoji družini. É a hora de pegar os nossos telefones de verdade Čas je, da vzamemo svoje telefone čisto zares, e passar tempo com a nossa família. jih odložimo in preživimo čas z Talvez o družino. meu pai, minha mãe não é interessante para conversar comigo. Ampak mogoče ata pa mama se ne zanimata, da bi se pogovarjala z mano. Talvez a minha esposa quer falar coisas que já estou cansado de ouvir. Mogoče želi žena govoriti stvari, na katere sem že utrujen. Meu esposo vem sempre com a mesma conversa. Mogoče mož pride vedno z istim Eu pogovorom. prefiro dar uma olhada ali nos stories, ver alguma coisa. Rajše bom pogledal kakšen story, kaj takega. Passar tempo com a família é importante. Preživeti čas z družino je zelo pomembno. Quantos de vocês consideram esse livro a verdade? Koliko med vas ima tole knjigo za resnično?
Vocês consideram esse livro uma verdade? Imate za resnično? Ou vocês acham que esse livro é um livro de histórias bonitas Ali somente? mislite, da je to samo knjiga z lepimi zgodbicami? Isso é muito mais do que um livro. To je veliko več kot le knjiga. Isso é um manual de famílias felizes. To je priročnik za srečne družine. Esse é um manual de prosperidade. To je priročnik za uspešnost. Este é um manual que constrói nações, In to je priročnik, ki gradi narode, que constrói nações justas. ki gradi pravične narode. Isso é muito mais que um livro de cabeceira. To je veliko več kot zgolj neka knjiga. Vamos olhar 2 Coríntios. Poglejmo, kaj piše v drugem pismu Korinčanom. Vocês todos disseram que ele é a verdade. Ne, vsi ste rekli, da je resnična. Vamos olhar 2 Coríntios, capítulo 4, Poglejmo drugo pismo Korinčanom, 4. poglavje, versículo 2. vrstica 2. Odrekli smo se skrivnim, sramotnim delom, ki bi se jih morali sramovati. Ne ravnamo zvijačno, tudi ne pačimo Božje besede, marveč se z razodevanjem resnice pred Bogom priporočamo vsaki človeški vesti. Número 3, versículo 3. Vrstica 3. Če pa je naš evangelij kljub temu zakrit, je zakrit za tiste, ki so na poti pogubljenja. Versículo 4. Za nevernike, ki je Bog tega sveta zaslepil misli, tako da jim ne zasveti razsvetljenje evangelija o veličastvu Kristusa, ki je podoba Boga. Quem é o Deus deste mundo? Kdo je Tá falando Bog aqui. tega sveta? Quem é Tu que está nam nos piše. cegando? Tu piše, kdo je ta, ki nas zaslepljuje. Quem é que está nos cegando que a gente não está vendo? Kdo je ta, ki nas zaslepi, da ne vidimo? Nós sabemos quem é. Mi vemo, kdo je. Satanás. Satan. O objetivo dele é nos cegar. Njegov cilj je, da nas oslepi. Mas como ele faz isso? Kako to počne? Como ele nos cega? Kako nas oslepi? Tem uma frase no livro aquele livro do Arte da Guerra, Nina, V knjigi Umetnost vojskovanja je stavek, que diz assim que a melhor batalha ki pravi, é aquela que o inimigo não percebe o movimento. da je najboljša bitka tista, kjer sovražnik ne opazi gibanja. Ele vai sem perceber o movimento. Ne, on gre, ne vidi Quando gibanja. menos perceber, In ko si najmanj misli, ele sofre um ataque. takrat ga doleti napad. Então, vamos ser sinceros, é fácil dizer que é Satanás agindo Ne, bodimo iskreni, ne, lahko je reči, ok, Satan je ta, ki deluje, quando a gente está doente, ne, ko smo mi bolni, quando a gente está com problema ko financeiro, imamo finančne težave, quando a gente está com um problema, sei lá, no hospital, né? ko smo recimo, ne vem, v bolnišnici, Quando a gente está com uma dívida grande ou alguma coisa do tipo. ko imamo nek velik dolg ali kaj takega. É fácil falar que é Satanás. Takrat je lahko reči, da Porque a je gente Satanova consegue krivda. perceber o ataque. Zato, ker vidimo napad. Mas e por coisas que a gente não percebe? Ampak kaj pa tiste majhne stvari, ki jih ne vidimo? Sobre coisas que estão sendo inseridas nesse tempo Tiste majhne stvari, recimo, ki se v tem času que a gente vstavljajo v não nas, está vendo. ki jih mi ne vidimo. Por exemplo, Recimo, vou dar um exemplo para vocês. dam primer. O conceito de casamento Koncept zakonske zveze. no dicionário Word English, V slovarju ele dizia que o casamento, pravi, da ele diz zakon, agora, é um ne, dos dicionários mais usados no mundo. pardon, je? É um dos dicionários mais usados no Ne, mundo. govorimo o enem najbolj uporabljenih slovarjev angleškega jezika, pravi. Diz que o casamento é, escutem, Pravi, da je zakon, dobro poslušajte, um relacionamento odnos, legalmente reconhecido, ki je zakonsko priznan, estabelecido por uma cerimônia civil spostavljen z civilno ceremonijo e religiosa in religiozno entre duas pessoas med dvema que osebama, pretendem viver juntas ki imata namen živeti skupaj como parceiros sexuais kot spolna partnerja e domésticos. in partnerja v domu. Parece tudo bem, né? Do sem zgleda vse v redu. Mas o dicionário de 1928, Ampak tisti slovar iz leta 1928, chamado de Noah ki se Webster, imenuje Noah Webster, ele diz o seguinte: pravi naslednjo o que é o razlago. casamento? Kaj je zakon? É o ato de unir um homem e uma mulher To je dejanje združitve moškega in ženske para a vida toda, za celo življenje, matrimônio, zakonska zveza, a união legal entre um homem e uma mulher ne, je torej legalna unija moškega in ženske para a vida toda. za celo življenje. Casamento é um contrato, Zakon je pogodba, tanto civil quanto religioso, tako civilna kot religiozna, através da qual, preko katere, escutem agora, dobro poslušajte,
as partes entram numa vida conjunta de afeição, preko katere obe strani stopiva v skupno življenje z naklonjenostjo, fidelidade, zvestobo, até que a morte os separe. dokler ju smrt ne loči. O casamento foi instituído pelo próprio Deus Zakon je upeljal sam Bog para o propósito de prevenir a relação física promíscua entre os sexos, z namenom, da prepreči sprevržene spolne odnose med spoli, para promover a felicidade do lar, zato da razširi srečo doma, para criar a educação dos filhos. zato da se vzgajajo otroci. Que conceito! Kakšen koncept je to? Vocês viram a diferença de um conceito para o outro? Ste videli zdaj razliko med enim in drugim konceptom? Valores como fidelidade, Vrednote kot zvestoba, como propósito, namen, prevenir promiscuidade, preprečiti promiskuiteto, assegurar a criação dos filhos, zagotoviti vzgojo otrok, um homem e uma mulher, moški in ženska, uma afeição mútua, vzajemna naklonjenost. foi tirado do dicionário. To je bilo zdaj odvzeto, odstranjeno Não tá iz mais lá. slovarja. Tega ni več. Por quê? Zakaj? A cultura moderna? Moderna kultura? O mundo mudou? Svet se je spremenil? É isso que o Deus do século quer que a gente veja. To je to, kar Bog sveta želi, da vi vidimo. E agora? In zdaj? Como é que a gente resolve isso, igreja? Cerkev, kako bomo to rešili? Agora eu vou descer, Nina. Acabou a pregação, não tem mais nada. Zdaj bom šel dol, konec je, ni več nič. Vamos orar para casa. Bomo molili za dom. A gente precisa resolver isso. Ampak mi moramo to rešiti. E onde a gente vai encontrar a resposta? Kje bomo našli odgovore? No nosso manual. V našem priročniku. No nosso manual Bíblia. É aqui que a gente encontra a resposta para tudo. V našem priročniku, kjer najdemo odgovore za vse. Vamos ver o que Deus quer para a gente? Poglejmo, kaj Bog želi za nas. Gênesis 18, 19. Prva Mojzesova 18:19. O que Deus quer para os pais? Kaj Bog želi za starše? Se você é pai e mãe que está aqui hoje, Če ste vi starši, oče, o mama, que danes Deus tukaj. quer para você? Kaj Bog želi za vas? Gênesis capítulo 18, versículo 19. Prva Mojzesova 18:19. Izbral sem ga, da bo zapovedal svojim sinovom in svoji hiši za njim. Naj se držijo Gospodove poti in ravnajo v skladu s pravičnostjo in pravico. Tako bo Gospod izpolnil Abrahamu, kar mu je obljubil. Pais, Starši, vocês são chamados para discipular os filhos de vocês. poklicani ste, da vzgajate, da učite svoje O otroke. Senhor está dizendo, você In tem a Gospod missão pravi, vi imate misijo, de ensinar o seu filho. da učite svoje otroke. Mas sabe o que a gente escuta hoje? Ampak veste, kaj mi danes slišimo? Que a criança precisa de liberdade. Da otrok rabi svobodo, Precisa decidir o que ela quer. da se mora odločiti, kaj želi. Nós temos que ser facilitadores. Mi mu moramo to olajšati, Para que a gente não cause traumas na criança. zato da ne bomo povzročali travm v otroku. É isso que a sociedade diz pra gente. To je to, kar nam družba pravi. Mas o que Deus diz é, você está no controle. Ampak Bog pravi, ti imaš nadzor, Vocês têm a autoridade. ti imaš avtoriteto. Vocês não serão odiados pelos filhos de vocês Otroci te ne bodo sovražili, se vocês usarem de autoridade com eles. če boste z njimi uporabili avtoriteto. Lembrem, Spomnite é se. melhor hoje eles sentirem o peso da autoridade. Bolje je, da danes čutijo težo avtoritete, Mas quando ele crescer, ele vai entender ampak ko bodo odrasli, bodo que razumeli, você estava fazendo isso por amor. da ste vi to počeli iz ljubezni. Do que você ignorar isso Bolje to, kot pa da to e ignorirate. dia ele sentir que você foi ausente In bodo otroci nekega dne čutili, da ste bili e você não odsotni tinha tempo para ensiná-lo. in niste imeli časa, da bi jih učili. É melhor usar a autoridade hoje. Bolje je uporabiti avtoriteto danes. Sexta-feira agora, V petek eu passei um tempo com a Tatiana e com o Andrei. sem preživel nekaj časa s Tatjano in Quando a Andrejem. gente está aqui agora, E ko smo mi tukaj, ela está naquela sala ali dentro, je ona tam v oni dvorani, fazendo de tudo para ensinar as crianças que estão lá. ona dela vse, da uči otroke, ki so tam. Semana passada, ela estava falando da importância de valorizar as coisas de Deus. Pretekli teden je z njimi govorila o pomembnosti, da cenimo Božje stvari. Nós estamos aqui. Mi smo tukaj. Aquilo não é um entretenimento que está acontecendo ali To, dentro. kar otroci tam počnejo, ni zabava. Aquilo ali é uma escola. Tam je šola.
Mas a gente precisa ajudar a continuar esse ensino em casa. Ampak mi ji moramo pomagati in nadaljevati to učenje doma Seguir isso. in slediti Porque temu. nós estamos no controle. Zato, ker mi imamo nadzor. Existe um conceito hoje, moderno, quero que vocês saibam sobre isso. Želim, da veste za en modern koncept, ki obstaja dan Como vocês danes. sabem, eu sou missionário. Kot veste, jaz sem misionar. E como missionário, a gente estuda as nações, as necessidades do evangelho em outras nações. In kot misionarji mi preučujemo potrebe po evangeliju v drugih narodih. Eu estou na Eslovênia porque a gente viu uma necessidade aqui Jaz sem v Sloveniji, ker smo tukaj zaznali e a gente potrebo. veio preencher essa necessidade. Smo prišli to potrebo zadostiti. Por quanto tempo? Koliko časa? Não sei. Ne vem. Na vontade de Deus. Esse é o meu To je trabalho. Božja volja, to je moje delo. Mas hoje existe um foco missionário. Ampak danes obstajajo misionarji, ki so osredotočeni E o foco é a janela 4x14. in ta fokus, na katerega so osredotočeni, je okno 4 Por 14. skozi 14. O que é a janela 4x14? Kaj pomeni zdaj to okno 4 skozi 14? Estudos identificaram. Namreč študije so zaznale, Estudos missionários entre outras nações. govorim o misionarskih študijah v drugih narodih, Que a idade que a criança decide por Jesus é entre 4 a 14 anos. da starost, ko se otrok odloči za Jezusa, je med 4 in 14 É a letom. idade que eles realmente decidem por Cristo. To je starost, ko se resnično odločijo za Kristusa. A gente não pode perder essa idade. In mi ne smemo zamuditi te starosti. Porque depois fica mais difícil. Namreč kasneje bo težje. Depois fica mais complicado. Potem bo bolj komplicirano. Mas de 4 a 14 é o momento das decisões mais importantes da criança. Ampak od 4 do 14 je trenutek, ko so najbolj pomembne odločitve pri otroku Tem uma sprejete. frase que diz assim. In stavek pravi, Uma amiga missionária me disse essa frase. ena misionarka, ena prijateljica mi je rekla, Coração da criança srce otroka é de quem chega primeiro. É de quem chega primeiro. pripada tistemu, ki pride prvi. Quem primeiro chegar vai ter o coração dela. Kdor bo prvi prišel, bo dobil srce Por isso nós otroka. não podemos deixar de assumir nosso papel. Zato mi ne smemo pustiti, da ne da bi zavzeli svojo vlogo. Sabe qual é uma dessas mentiras de Satanás que a gente acabou de falar Veste, aqui? katera je ena od tistih laži satanovih, ki smo o njih govorili? Pais, Starši. deixe os seus filhos na frente da tela com a gente. Pustite otroke tule pred ekranom. Que a gente vai dar para ele entretenimento e educação suficiente Mi jim bomo dali dovolj vzgoje, dovolj zabave, para você ter tempo para fazer as suas da coisas. boste vi imeli čas za svoje stvari. É isso uma mentira desse século. Ne? To je ena od laži tega stoletja. Isso não substitui nosso tempo com eles. Ampak to ne nadomešča našega časa z njimi. Pais, Starši, o Senhor falou: ensina o caminho do filho, teu filho no caminho que ele deve andar. Gospod je rekel, nauči sina poti, po kateri mora hoditi. Vocês já perceberam, pais? Ste vi starši že opazili? Se tem filhos adultos aqui, mais, Če imate tu malo starejše otroke, que os seus filhos podem ferir vocês profundamente, da vas otroci lahko globoko ranijo, que podem ferir o coração de vocês. da lahko ranijo vaše srce. Até mesmo os pequenos já podem ferir a Tudi gente. najmlajši nas že lahko ranijo. Então a nossa autoridade tem que ser exercida agora. Torej moramo mi svojo avtoriteto izvajati zdaj. Eu nunca pensei que fosse ferir os meus pais, como mostrei para vocês. Jaz nikoli nisem mislil, da bom starše tako prizadel, kot Mas sem eu vam feri pokazal. eles profundamente. Ampak globoko sem jo ranil. Casais, Zakonci. para vocês, Za Efésios vas. capítulo 5, Pismo Efežanom, 5. poglavje. versículo 22 a 24. Vrstice 22 do 24. Quando a gente escuta isso, Ko to slišimo, ne, dá arrepio. Isso ne aqui. dobiš dobesedno korjo kožo, dvigne. Que eu vou falar agora aqui. Pa Dá bom zdaj arrepio. povedal, ne. Eu sei Dobesedno disso. začutiš to, ker jaz to vem. Vamos lá. Torej, 5. poglavje, De 22 a 24. od 22 do 24. Žene naj bodo podrejene svojim možem, kakor Gospodu. Mož je namreč glava ženi, kakor je Kristus glava cerkvi, on odrešenik telesa. In kakor je cerkev podrejena Kristusu, tako naj bodo v vsem žene možem. Eu sei que dá arrepio, né, quando a gente escuta isso. Vem, da ko to slišiš, ne ti grejo dlake po Eu konci, sei. vem. Nós sabemos disso. Vemo to. Mas sabe qual é a mentira desse século? Ampak veste, kaj je laž tega stoletja? Quando a gente lê isso, Ko to preberemo, a mentira é: existe diferença de valor.
je laž tukaj, obstajajo razlike v vrednotah. Porque se o homem é o cabeça, Nina, Namreč, če je moški glava, quer dizer que a mulher não é cabeça. pomeni, da žena ni glava. Ou seja, ela é inferior. Torej je ona inferiorna. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Ampak Božja beseda ne pravi tega. Essa é uma mentira de Satanás. To je satanova laž. Sabe por quê? Veste zakaj? O nosso conceito de autoridade, Naš koncept avtoritete, de cabeça, glave, é aquele que manda, je tisti, ki ukazuje, que diz tudo que tem que ser feito ki pravi, da vse, kar je treba narediti, e você obedece. ne, boš ti naredil. Esse é o nosso conceito de autoridade. To je naš koncept avtoritete. Mas o conceito de autoridade do reino Ampak koncept avtoritete v kraljestvu é servidão. je služenje. O homem é o cabeça, Moški je glava. não pensa que ele está isento de algo que é uma tarefa só dele, Ne pomeni, ne, da je on ima zdaj samo to eno nalogo. que é servir a sua família. Njegova naloga je, da služi družini. Isso muda tudo. In to spremeni celoten pogled. Muda tudo. Que a gente Sim. olha e se arrepia, não vai se arrepiar mais. Ne, ko pogledaš zdaj to, ne, ti ne grejo več dlake po konci. Não pense que por ele ser o cabeça faz ele mais importante. Ne mislite, da zato, ker je on glava, da je bolj pomemben. Pelo contrário, Ravno nasprotno. uma tarefa mais difícil. Naloga je veliko težja. Deus deu a tarefa dele servir a sua família. Bog mu je dal nalogo, da služi svoji družini, Prover isso. da jih Prover. preskrbljuje. Eu sei que os homens que estão aqui, In jaz vem, da možje, ki ste tukaj, como vocês se sentem quando deitam a cabeça de vocês no travesseiro à noite. vem, kako se počutite, ko zvečer ležete, Como vocês estão pensando no pagar as contas. kako razmišljate na to, kako boste plačali Como vai račune, fazer isso, como vai fazer aquilo. kako boste naredili to, kako boste naredili ono. Você está preparando o caminho para sua família seguir. Ko pripravljate pot, po kateri bo služila oziroma šla vaša družina. Você não está pensando em você como cabeça, no seu privilégio. Vi ne mislite na se kot na glavo, da je to zdaj privilegij, Mas você está pensando em como servir melhor a sua família. ampak mislite na to, kako boste služili, bolje služili svoje družine. Nós estamos falando de uma autoridade por meio da servidão. Mi govorimo o avtoriteti skozi služenje. Para você entender isso, Da boste to razumeli, olha para Jesus. poglejte Jezusa. Ele como Deus, On kot Bog, com toda a autoridade. z vso avtoriteto, Ele disse: On je toda a rekel, autoridade dos céus e da terra foi me vsa dada. avtoriteta v nebesih in na zemlji mi je dana. Mas ele veio para servir. Ampak on je prišel, da služi. Isso é sacrificial. In to je tista žrtev. É uma autoridade sacrificial. To je žrtvena avtoriteta. Mulheres, Žene, não pensa ne mislite, que o rótulo dona de casa, da ta vloga gospodinje, se você não tem um trabalho agora, ou se você está agora em casa, ne, če depende. zdaj nimate službe, ali pa če ste doma, ali pa Se você olha como o trabalho de casa como não é um trabalho, ne, če boste na to domače delo às pogledali, vezes kot da você to se ni sente neka inferior. služba, da se boste počutili porque o meu marido está trabalhando e eu estou em casa. manj vredne. Ne vem, moj mož je v službi, jaz pa sem doma. Quem disse que não é um trabalho? Kdo pa pravi, da to ni delo? Quem falou que não cuidar da família não é um trabalho? Kdo je rekel, da skrb za družino ni delo? Sabe por que na nossa cabeça, nossa cultura, é mais uma mentira de Satanás? Veste kaj, v naši kulturi je to še ena laž, Criou-se o hudiča, termo dona de casa, ne, ki se je ustvaril ta beseda gospodinja. gospodinha. Tão limitado. Tako omejeno. Mas sabe como Jesus, como nosso Deus vê esse trabalho? Ampak veste, kako Jezus, naš Bog, gleda na to delo? Formadoras de lar. Ona je ta, ki ustvarja dom. Ela faz um lar. Ona ustvari dom. Ela vai formar uma nação que vai sair da dentro de uma família. Ona bo oblikovala narod, ki bo izšel iz te družine. Lembra de Miqueias? Se spomnite Miheja? A família estava um caos. Na družina je bila v kaosu, A sociedade estava um caos. družba je bila v kaosu, Se a formação do lar for boa, ampak če bi bila formacija ustvaritev nós doma vamos ver lá dobra, fora potem bi zunaj sociedades justas, videli pravično družbo, pacíficas mirno e družbo prósperas. in uspešno družbo. E tudo começa na formação do lar. Vse se začne v tem, kako ustvarimo dom. O pastor Hugo Grotes disse isso.
Pastor Hugo Grotus pravi, em 1583. to je bilo leta 1583. Olha a lógica. Poglejte zdaj logiko. Não sabe como governar um reino Če ne veš, kako vladati kraljestvu, quem não sabe administrar uma cidade. oziroma ne zna vladati kraljestvu tisti, ki ne zna upravljati mesta. Não pode dominar uma cidade Ne more obvladovati mesta nekdo, quem não sabe comandar um vilarejo. ki ne zna upravljati vasi. Não pode cuidar de um vilarejo Vasi ne more upravljati quem não nekdo, pode dirigir a sua ki família. ne zna voditi svoje družine. Tudo começa dentro de casa. Vse se začne znotraj hiše. Filhos, Otroci, jovens que estão aqui, mladi, ki ste tukaj. vocês são muito fortes. Vi ste zelo močni. Vocês podem ter a força de conquistar coisas, Imate moč, da lahko osvojite veliko, mas de destruir profundamente coisas também. hkrati pa tudi moč, da veliko uničite. Podem alegrar o coração de alguém Lahko razveselite srce nekoga e destruir as emoções de alguém. in uničite čustva nekoga. O mesmo livro que eu falei da arte da guerra, para concluir, Ista knjiga, o kateri se prej govori, Umetnost vojskovanja, diz assim: diante de uma larga frente de batalha, pravi, pred veliko bojno linijo, procure o ponto mais fraco preden njej išči najšibkejšo točko e ali ataque com mais força. in tam napadi z vso silo. Satanás sabe disso. Satan za to ve, Vocês não são os mais fracos, vi niste najšibkejši, mas os pais nutrem amor e emoções por vocês. ampak starši vam hranijo to ljubezen, vaša čustva. Você já viu que a gente não quer repreender o filho, não é verdade? Os Veliko pais krat sabem ste že disso. videli, ne? Starši nočejo kaznovati Por isso svojega que quando a gente otroka. vai tomar banho, Ne, moraš reči, pojdi v kopalnico, pojdi se umiti. vai tomar banho. Pojdi. 1, 1, 2. 2. Nós não queremos repreender. Nočeš jih A kaznovati. gente está dando chance. Porque a gente, se fosse que a gente estivesse realmente querendo repreender, Daješ mu tisto priložnost, ker če bi ti ga želel kaznovati, bi ga že, ne? toma banho. 1, 2, 3, bora. Pojdi se umiti, gremo. 1, 2, 3. Pojdi. Não, nós não queremos repreender os nossos filhos. Mi ne želimo kaznovati svojih Nós otrok. queremos dar alternativa para eles. Želimo jim dati neke druge alternative, druge Porque o pai ama o možnosti. seu filho. Zato, ker starši ljubijo otroka. Por isso, filhos que estão aqui hoje, Zato otroci, ki ste danes tukaj. vocês são fortes, Vi ste močni. mas vocês podem provocar fraqueza nos pais Ampak lahko pa starših sprožite tisto šibkost, se vocês não perceberem as armadilhas de Satanás. če ne boste zaznali teh satanovih spletk. A família pode começar a ser destruída Družina se lahko začne rušiti, se uničevati por algo que começa com você. za nekaj, kar se začne pri vas. Porque você não vê a autoridade do teu pai. Zato, ker vi ne vidite starša kot Porque avtoritete, você não respeita ele. ker jih ne spoštujete, Porque você olha para ele como alguém fora de época. ker jih ne gledate kot nekoga izven svojega časa. Mas a palavra de Deus também, o nosso manual também tem para você. Ampak Božja beseda, naš priročnik, velja za vas tudi. Efésios 4, Pismo Efežanom, 4. poglavje, versículo 29. vrstica 29. 29, 30 até o 32, tá? Nobena umazana beseda naj ne pride iz vaših ust, marveč le dobra, da bi bila ob potrebi v izgrajevanje, da bi podelila milost tistim, ki poslušajo. Ne žalostite Božjega svetega duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani na dan odkupitve. Naj izginejo med vami vsakršna ujedljivost, vsakršno besnenje, jeza, rohnenje in preklinjanje z vsakršno hudobjo vred. Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu. Pode ficar de pé, por favor? Lahko vstanete. Eu queria dizer algo aqui que o Senhor falou no meu coração. Rad bi vam povedal nekaj, kar je Gospod govoril v moje srce. Algo que preocupa muitos de nós. Nekaj, kar skrbi mnoge med nami. Que é a herança dos nossos pais. In to je dediščina naših staršev. Isso quer dizer, a herança de pecado que talvez ele cometeu me afete hoje. Torej, dediščina greha, ki ga je on mogoče zagrešil, danes vpliva name. Você pensa aquela famosa frase Ne pomislili boste na tisti slavni stavek,
que a gente até usa muitas vezes, ki ga včasih uporabljamo. isso é uma herança maldita. To je prekleta dediščina. Eu quero que você saiba que hoje o Senhor está dizendo para você Ampak želim, da veste, da vam danes Gospod pravi, que essa herança não vai chegar em você. ta dediščina ne bo prišla do vas. Que hoje isso vai ser quebrado aqui. Danes bo to zlomljeno tukaj. E a resposta está no nosso manual. In odgovor je v našem priročniku. Porque Ezequiel 18, Namreč Ezekiel 18. 19 e 20, guarde esse verso no seu coração. Dajte si te vrstice res zapisati v svoje srce. Ezequiel capítulo 18, Ezekiel 18, 19 e 20 diz o seguinte: vrstica 19 in 20 pravi tako. Vi pa pravite, zakaj tudi sin ne nosi očetove krivde? Sin je vendar ravnal po pravu in pravičnosti, je držal vse mojih zakonov in jih izpolnjeval. Zagotovo bo živel. Duša, ki greši, umre. Sin ne bo nosil očetove krivde in oče ne bo nosil sinove krivde. Pravičnost pravičnega ostane na njem in krivičnost krivičnega ostane na njem. Você não tem culpa pelo seu pai e pela sua mãe. Vi niste krivi za svojega očeta, za svojo mamo. Você não vai considerar como se construir algo quebrado por causa deles. Não vai. Zaradi tega vi ne boste gradili nečesa, kar bo zrušeno že na začetku. O que o seu pai e sua mãe fez To, kar sta storila vaš oče in mama, pode ter ferido você, pa se je mogoče prizadelo, mas isso não é uma herança. ampak to ni dediščina. Porque o reino dos céus Kajti nebeško kraljestvo não dá uma herança maldita para alguém. ne da dediščine, ki bi bila prekleta Cada nikomu. responsável. Vsak je odgovoren. Agora é hora de fortalecer os nossos laços. Ampak zdaj je čas, da ukrepimo naše vezi. Mesmo que você esteja aqui e a sua família não esteja aqui, Tudi če ste vi tukaj, vaše družine pa ni, essa palavra é para você que vai construir uma família um dia. je ta beseda za vas, ki boste nekega dne zgradili svoje Para você družine. guardar isso no seu coração. Zato, da to ohranite v svojem srcu. Ou se você está aqui sozinho porque a sua família não está com você, Ali pa če ste tukaj sami, ker vaše družine ni z vami, isso é para você orar. je zato, da molite. Agora eu queria que vocês pegassem a fotografia de vocês. Vzemite vaše fotografije. Vamos orar por isso. Dajmo moliti za to. Vamos trazer essas fotografias aqui na frente. Vamos orar. Prinesite fotografije naprej in bomo Vem aqui. molili. Se as crianças puderem vir também, serão bem-vindas. Če lahko tudi otroci pridejo, bodo zelo dobrodošli, Para a gente orar junto. da bomo skupaj molili. Tudo que for verdadeiro, Vse, kar je resnično, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, vse, kar je resnično, tudo que for correto, kar je pravilno, tudo que for puro, kar je čisto, amável, ljubeče, tudo que for de boa fama, vse, kar je dobrega slovesa. nós temos que pensar nessas coisas. Mi moramo misliti na te stvari. Pode vir mais na frente, vem. Lahko pridete Vamos bliže. botar as fotografias aqui em cima, pode pôr. Lahko položite fotografije sem gor. Que lindas famílias. Čudovite družine. Que lindo, que lindo, Čudovito. que lindo. Lindo, lindo, lindo isso. Čudovite družine. Essa família Ta družina é a herança do Senhor. je Gospodova dediščina. Essa é a herança dele. To je njegova dediščina. Não é maldição, To ni prekletstvo. é bênção. To je blagoslov. Vejam que Poglejte. isso é bênção do Senhor. Vamos To je orar. Gospodov blagoslov. Dajmo moliti. Só esperar as crianças chegarem, mas uma coisa importante Ne pridejo še otroci, ampak ena pomembna stvar je. é dizer que a igreja, Cerkev. nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Mi smo tukaj zato, da drug drugemu pomagamo. Aqui é uma reunião de famílias. Tu je srečanje družin. Eu passo muito tempo conversando com os pastores da igreja. Jaz se veliko pogovarjam s pastorji v cerkvah Eles têm vocês como uma família. in oni vas vidijo kot družino. Estão pensando sempre em vocês. Ves čas mislijo na vas. Sonhando coisas para essa igreja. Sanjajo reči za to cerkev. Orando por vocês. Molijo za vas. Quantas vezes vocês estão no trabalho, nessa atividade, Kolikokrat ste vi v službi, v svojih e os aktivnostih, pastores estão gastando tempo orando por vocês? pa pastorja svoj čas vlagata v vas. Vamos orar por eles também. Bomo molili tudi za njo. Hoje o nosso irmão Rock está viajando também. Naš brat Srok je danes tudi na poti. Vamos orar por ele onde ele estiver. Molimo tudi za njo. Amém? Amen. Estenda suas mãos para cá. Iztegnite svoje roke. Quando você vê essas famílias aqui,
Seja à vontade para abençoar essas famílias também. Ko vidite te družine, ste svobodni, da jih Mesmo que não seja a blagoslovite. sua família, venha Če e ni vaša abençoe. družina, pridite, Ore blagoslovite conosco, jih. abençoando essas Morite z famílias. nami in blagoslavljate te družine. Deus querido e santo, Dragi Bog, esse é o ljubljeni. teu povo que te ama, Senhor. To so tvoji ljudje, Gospod, ki Esse te é teu ljubijo. povo que clama por ti, Pai. To so tvoji ljudje, ki kličejo Esse tebi, teu povo que Oče. te diz obrigado, Senhor, To so ljudje, ki ti rečejo hvala, Gospod. pelo privilégio, Senhor. Hvala za privilegij, Pelo Gospod. privilégio, Senhor, de termos uma família. Hvala za privilegij, da imamo družino. Obrigado, Senhor, porque mesmo que a nossa família não esteja aqui, Senhor, Hvala, Gospod, kajti tudi če naša družina ni o Senhor tukaj. nos trouxe ao mundo, Gospod, ti si nas nos pripeljal deu a na svet. oportunidade de viver aqui, Senhor, Dal si nam priložnosti, da e viver živimo uma tukaj. vida de abundância. Da živimo življenje v obilju. Obrigado pelo privilégio da vida, pelo dom da vida, Senhor. Hvala ti za privilegij življenja, za dar življenja, Nós Gospod. abençoamos cada uma dessas famílias Mi aqui, Pai. blagoslavljamo vsako od teh družin tukaj, Oče. Profetizamos bênçãos sem In medidas, prerokujemo Pai. blagoslove brez meja, Gospod. Prosperidade no meio deles, Pai. Uspešnost med njimi, Gospod. Testemunhos, Pričevanja, histórias. zgodbe. Nações serão, a nação eslovena, Senhor, Slovenski narod, Será Gospod. tocada por essas pessoas, Pai. Bodo ti ljudje, Gospod, se ga bodo Será dotaknili. consolidada por meio dessas pessoas, Senhor. Ti ljudje, Gospod, bodo vplivali na narod. Essa nação, Pai, Ga utrdili. é mais feliz In ta porque narod, essas Gospod, famílias estão aqui, je Pai, lahko bolj srečen, ker so te družine med njimi, que estão Gospod. fazendo a diferença nesse lugar. In oni tukaj delajo razliko. Pai, nós oramos pelas famílias que não te conhecem, Pai. Oče, molimo za vse tiste družine, ki te ne poznajo. Aqueles ainda que não tiveram o privilégio de te conhecer. Tisti, ki še niso imeli privilegija, da te spoznajo. Pai, nos ensina, Pai, Nauči nas, Oče, como nos aproximar deles, kako se jim približati, como amá-los, kako jih ljubiti, como apresentar o teu evangelho a eles, kako jim Pai. predstaviti Tvoj evangelij, Gospod. Nos faz como igreja nos posicionar perante esse tempo, Oče, kot cerkev se v tem trenutku postavljamo. a não aceitarmos as mentiras de Satanás. In ne bomo sprejeli satanovih laži. Fechamos agora todas as brechas da nossa casa, Zapiramo zdaj vse vrzeli v naši todas as hiši, brechas que nós abrimos, vse vrzeli, ki smo jih sem odprli, perceber. ne da bi vedeli. Nos mostra, Senhor. Jih zdaj, Gospod, Nos mostra onde precisamos fechar. pokaži nam, kje moramo kaj zapreti. Nos faz triunfar, Pai. Gospod, da bomo zmagoslavni. Envia os teus anjos Pošli svoje e angele, protege cada Gospod. uma dessas crianças, Pai. Zaščiti vsakega od teh otrok, Oče. O futuro delas nós abençoamos. Blagoslavljamo njihovo A prihodnost. geração delas nós abençoamos. Blagoslavljamo njihove generacije. Os filhos e os netos deles nós já abençoamos, Pai. Blagoslavljamo že njihove otroke in njihove vnuke. Eles que vão formar a cultura dessa nação. Oni bodo oblikovali kulturo Que tega seja uma naroda. cultura baseada nos teus princípios, In Pai. najbolj kultura, ki temelji na tvojih načelih, Que não seja uma Gospod. cultura corrompida, Pai. Da ne bo pokvarjena Como kultura. a cultura que Miqueias estava falando. Kot kultura, o kateri je Mihaj govoril. Nós queremos ver ainda no nosso tempo, Senhor, Še v našem času, Gospod, želimo um videti avivamento nas famílias. prebojenje v Um družinah. avivamento nas famílias, Senhor. Prebojenje v družinah, Gospod. Nós queremos ver, Senhor, famílias se levantando e servindo Gospod, juntas želimo ao Senhor. videti, da se družine povzdignejo, Gospod, da služijo skupaj. Obrigado pelo entendimento, Senhor, que tu In nos hvala dá. ti za razumevanje, Gospod, ki ga daješ. Que ser cabeça Gospod, da glava não quer dizer prestígio, Senhor, ne pomeni prestižnosti, mas quer dizer servidão. ampak pomeni služenje. Pai, nós não queremos mais essas mentiras na nossa cultura. Oče, mi ne želimo več teh laži v naši Nós kulturi. rejeitamos as mentiras de In Satanás zavračamo satanove laži. e consolidamos a nossa família baseada em Ti, Pai. In utrjujemo našo družino, ki temelji na tebi, Oče. Nós abençoamos as outras famílias que não estão aqui In hoje. blagoslavljamo druge družine, ki niso tukaj. Onde quer que eles estejam, Kjerkoli bodo. que a Tua presença seja com eles. Naj bo tvoja prisotnost z njimi, Gospod. Que eles sejam abençoados. Naj bodo blagoslovljeni. Em nome de Jesus. V imenu Jezusa. Nós oramos pelos pastores, Senhor, dessa Molimo za igreja. pastorja cerkve, Gospod. Que são os nossos pais espirituais aqui, Ona da Pai. sta naša duhovna Que nos mostram o starša. caminho para onde devemos seguir. Ona da nam pokaže da pot, po kateri moramo iti. Abençoa, Senhor. Blagoslovi, Gospod. Ser com eles nessa Bodi z viagem. njima na tej poti. Guarda os teus filhos. Zavaruj tvoje otroke. Fala o coração deles durante esse tempo. In govori z njima v srce v tem času. Dá o alimento espiritual para Da ima eles, Senhor. duhovne hrane, Gospod. Para que eles venham dividir com a gente. Da bodo to lahko delila z nami. Abençoa os outros pastores da Eslovênia, as outras famílias da Eslovênia, Pai. Blagoslovi druge pastore v Sloveniji, druge družine, As outras Gospod. igrejas que estão Druge consolidando, cerkve, Pai, Gospod, ki so o Teu združene, evangelho Gospod. aqui também, Pai.
se širi evangelije tukaj, Nos une a eles, Pai. Nos Gospod, conecta a združi eles. jih, poveži jih, Gospod. Não queremos trabalhar separados. Mi ne želimo Mas delovati juntos, ločeno, Senhor, em Gospod, ampak unidade pro skupaj, teu Gospod, reino. v enotnosti za Tvoje Até que o Senhor kraljestvo. venha. Vse dokler, Gospod, ti Até ne que o prideš Senhor nazaj, venha. dokler, Gospod, ti ne Nós vamos prideš, estar aqui bomo mi tukaj te servindo. in ti služili. Em nome de V Jesus. imenu Jezusa. Amém. Amen. Amen. Amém. Amen. Deus abençoe. Bog vas blagoslovi, cerkev.